Olá, quinto ano, seja bem-vindo para mais uma aula de História. Pega o seu livro Trilhas, módulo 3, capítulo 6, com o tema A Revolta da Vacina, da página 259 e 260. E aí, vocês fazem ideia do que se trata a revolta da vacina? Já que nós estamos em tempo de vacina, do coronavírus? Pois então, a revolta da vacina se trata de um conflito, que aconteceu no Rio de Janeiro, quando ainda era capital do Brasil, entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904. O povo estava insatisfeito, protestando contra a lei da vacinação obrigatória. Ou seja, algumas medidas foram autorizadas, autoritárias também foram adotadas pelo governo no campo da saúde pública. A vacinação contra a varíola, por exemplo, passou a ser obrigatória, E, além disso, para combater os focos de mosquito que causava febre amarela, antes os agentes de saúde eles entravam nas residências, provocando grande indignação, revolta na população. Foi aí que aconteceu que a população ela se juntou, se uniu e se manifestaram contra essas medidas autoritárias. Elas estavam insatisfeitas, Mesmo porque elas também não entendiam o porquê que, assim, qual era o efeito que iria fazer na vacina, e eles não queriam que fosse obrigatórios, E aí, em 1904, surgiu esse movimento, E o pessoal foram para a rua, conhecido como Revolta da Vacina. Eles foram criar esse conflito, Eles foram para a rua com um conflito muito intenso entre a população e as tropas da polícia. Os revoltosos, eles saqueavam lojas, apedrejavam prédios, incendiavam os bondes na época. Após uma repressão violenta, muitos deles também chegaram a ser presos. Porém, eles conseguiram o objetivo deles, que foi que a vacinação deixou de ser obrigatória, não é mesmo? E aí, comparando com os nossos dias atuais, que nós estamos tomando a vacina contra o coronavírus. Vocês acham que a vacina é obrigatória? O governo obriga nós a tomarmos vacina? Não, não é mesmo? Então, no passado, em 1904, essa obrigação fez com que as pessoas se manifestassem, fossem para a rua, e não gostavam da maneira como os agentes eles entravam na casa. Você pode observar aí, nessa charge, uma crítica, O autor ele ironiza essa questão da vacinação obrigatória contra a varíola, que na época era o que estava ocasionando doenças, Então, essa medida foi adotada pelo governo, causando medo. Eles tinham medo do que poderia acontecer, E também revolta na população. Então, nessa charge, é uma crítica contra o governo. As pessoas aparecem com expressão de dor, com um espeto atravessado no braço, como se fosse uma vacina. Vocês perceberam aí? Mas, com as manifestações, eles conseguiram o objetivo deles, que deixar de ser obrigatório. E aí nós vamos aqui para as atividades, não é mesmo? Temos aqui, leia o texto e analise a charge, depois responda as questões. O carioca se orgulha de viver na cidade mais linda do mundo. Os estrangeiros podem descer, sem sustos, não é mesmo? No porto, andar pela avenida, de Mangue, ou contemplar as belas praias, calçadas das avenidas da Beira-Mar. Mas o grande cartão postal da cidade é a Avenida Central. Todo o comércio de primeira linha, se concentra nos prédios imponentes dessa nova avenida. Aí tem duas questões aqui, letra A e B. Qual acontecimento é tratado tanto no texto quanto na charge? Letra B. Em sua opinião, as reformas do Rio de Janeiro no início do século XX, trouxeram melhorias para toda a população? Observe aí a imagem. Justifique sua resposta, com base no texto e na imagem. Então, aqui na página 260 é uma atividade para vocês fazerem. Em breve nós iremos fazer a autocorreção, tá bom? E assim terminamos mais fim de uma aula. Espero que tenham gostado, tá bom? Muito obrigada pela atenção.